Fala galera, beleza? Na aula de hoje a gente vai continuar com a nossa aula de noções de geometria e trigonometria. Antes, porém, pessoal, queria deixar um recado para vocês. Inscrevam-se no nosso canal no YouTube, porque só assim você vai ficar a par de todas as nossas novidades. Beleza, pessoal? Vamos lá, gente. Na aula passada, a gente aprendeu três coisas muito importantes, que são a hipotenusa, o cateto oposto e o cateto adjacente. Se você não lembra, eu vou dar um breve repeteco para vocês. Então, olha só. O que é a hipotenusa mesmo? A hipotenusa é o cara que é oposto ao ângulo de 90 graus. É sempre assim. O que é o cateto oposto? Que a gente já viu na aula passada. Cateto oposto, pessoal, é o cara que não participa de um ângulo. E, finalmente, cateto adjacente. O que é o cateto adjacente? É o cateto que participa de um ângulo. Beleza? Beleza. Nerk, ficou assim meio nebuloso, jogado. Não entendi muito bem. Tudo bem, vou dar um exemplo prático para vocês. Aqui nós temos um triângulo. Esse triângulo é um triângulo retângulo. Como é que eu sei disso? Por causa desse cara. Sempre que você observar um quadradinho com uma bolinha dentro, este quadradinho com uma bolinha dentro vai representar o quê? O ângulo de 90 graus. Entendi. Gente, qual que é a coisa mais fácil de se achar num triângulo retângulo? É a hipotenusa, gente. Por quê? Porque a hipotenusa sempre vai ficar oposta ao ângulo de 90 graus. Olha só. Onde que está o ângulo de 90 graus? Ganhe uma bala quem responder. Exatamente. Tá aqui, ó. Quem que é o cara que está oposto a esse ângulo? Quem que é o cara que está do outro lado desse ângulo? É o A. Então, gente, o A é a hipotenusa. Muito fácil. Pois é, gente, muito fácil de se achar a hipotenusa. Agora a gente vai falar algumas coisas para vocês. A gente sabe que o A é a hipotenusa. Acabei de mostrar para vocês. A gente pode falar também, pessoal, que o C é o cateto oposto de alfa, mas é cateto adjacente de beta. Nerk, não entendi. Beleza, eu vou mostrar para vocês. Gente, o C tá aqui. O C encosta em beta, correto? Se encosta, ele é adjacente. Beleza? Beleza. Então a gente pode falar que o C, ele é o quê? Ele é o cateto adjacente ao ângulo beta. Pessoal, o C encosta no alfa? Não encosta. Se não encosta, é oposto. Muito legal. Tranquilo? Tranquilo. Então a gente pode falar que o lado C ele é adjacente ao ângulo beta, porque encosta no beta, e é oposto a alfa, porque não encosta no alfa. Continuando. E B, pessoal? B é cateto oposto de beta, mas é cateto adjacente de alfa. Por quê? Gente, o lado B encosta no ângulo alfa? Encosta. Se encosta, é adjacente. Guarda isso. Então, o lado B é adjacente ao ângulo alfa. Por outro lado, pessoal, o lado B ele é oposto ao ângulo beta. Por quê? Porque o lado B não encosta no ângulo beta. Tranquilo? Tranquilíssimo. Vamos continuar então, gente. A partir do que a gente acabou de mostrar para vocês, a gente pode definir três razões importantíssimas no triângulo retângulo, que são o seno, o cosseno e a tangente. Vamos começar explicando o seno. O que é o seno? Gente, o seno é o quê? Cateto oposto sobre hipotenusa, né? É a razão entre o cateto oposto e a hipotenusa. A gente pode simplificar isso falando que seno vale cateto oposto sobre hipotenusa. Cosseno, que também pode ser escrito dessa forma, co, tracinho seno. Cosseno, pessoal, é o quê? Cateto adjacente sobre hipotenusa. E, finalmente, pessoal, a gente pode falar que a tangente pode ser vista de duas formas. Ou a gente pode falar que a tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente, ou a gente também pode falar que a tangente é seno sobre cosseno. Nerk, boiei legal, não entendi nada. Tudo bem, se você não entendeu, a gente vai mostrar um exemplo prático para vocês e esses três conceitos vão ficar muito fáceis. Por enquanto, guarda aqui, seno é cateto oposto sobre hipotenusa, cosseno adjacente
sobre hipotenusa. E a tangente, pessoal, é cateto oposto sobre cateto adjacente ou seno sobre cosseno. Guarda essas três coisas. Gente, então vamos mostrar um exemplo prático para vocês. Então, olha só. No triângulo abaixo, a gente tem. Vamos olhar esse triângulo. Primeira coisa que você vai fazer vai ser o quê? Vai ser olhar que ele possui um ângulo de 90 graus, né? Olha só, quadradinho com bolinha dentro. O que é isso? Ângulo de 90 graus. Gente, se esse cara é o ângulo de 90 graus, onde que está a hipotenusa? Está do outro lado. Que legal. Nós podemos então dizer que o lado A é a hipotenusa desse triângulo. Achamos a hipotenusa. Então a gente pode dizer que o seno de alfa vale cateto oposto sobre hipotenusa. Quem que é o cateto oposto de alfa? Vamos ver. Cateto oposto é o cara que está do outro lado. Quem que está do outro lado de alfa? É o C. Então, o C é cateto oposto de alfa. E a hipotenusa, a gente já sabe. Vale A. A hipotenusa não muda nunca. Guarda isso. A hipotenusa não muda nunca. Por conta disso, a gente pode falar que o seno de alfa vale o quê? C sobre A, né? Cateto oposto sobre hipotenusa. Cosseno de alfa. O que é o cosseno de alfa? Cateto adjacente sobre hipotenusa. Guarda isso, gente. Seno é o quê? Cateto oposto sobre hipotenusa. E cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa. Então, onde está o alfa? O alfa está aqui. Quem que é o cara que encosta no alfa? Ah, Nerk, o cara que encosta no alfa tem dois. É o A e o B. Tudo bem, tem dois caras que encostam no alfa. É o A e o B. Pergunto para vocês, o A pode ser cateto adjacente? Não pode, gente, porque o A está oposto ao ângulo de 90 graus. O cara que está oposto ao ângulo de 90 graus é a hipotenusa. Ou seja, esse A é a hipotenusa. Cuidado para não confundir. Então vamos lá. Você tem dois caras que encostam no alfa. Um é a hipotenusa. Quem que é o outro? É o cateto adjacente. Nerk, é muito fácil. Sim, gente, é extremamente fácil. Então olha só. Cosseno de alfa é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Quem que é o cara que encosta no alfa? Bom, tem dois. Um é a hipotenusa, que a gente já conhece, e o outro é o B. Então o cateto adjacente só pode ser o B. Quem que é a hipotenusa? A gente já viu que é o A. E finalmente, pessoal, a gente vai ver a tangente de alfa. O que é tangente de alfa? A gente pode falar que a tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. A gente também pode falar que a tangente vale seno sobre cosseno. Só que se eu fizer cateto oposto sobre cateto adjacente, é mais fácil de pensar. Beleza? Beleza. Então olha só, gente. Vamos lá. Tangente de alfa. Quem que é o cateto oposto de alfa? É fácil. É o C. Quem que é o cateto adjacente de alfa? A gente já viu. É o B. Então vale C sobre B. Não tem erro. Nerk, eu tenho uma pergunta. Pode fazer. Eu confundo muito seno com cosseno. Tem algum jeitinho, tem alguma regrinha para decorar isso mais fácil? Tem. Olha que legal. Muita gente confunde seno com cosseno. E muita gente não guarda tangente. Então vamos a uma regrinha prática. Quem que é maior? A palavra seno ou a palavra cosseno? A palavra cosseno é maior. Então cosseno fica com a palavra maior. Que ideia. Então olha só, cosseno adjacente. Palavra maior, palavra maior. Qual que é a palavra menor? A palavra menor é o seno ou é o cosseno? A palavra menor é o seno. Então fica com a palavra menor aqui também. Não tem erro. Palavra menor com palavra menor. Palavra maior com palavra maior. Mas, Nerk, eu só estou vendo 3 letrinhas. Tudo bem, mas é cosseno, né? Tem 7 letras. E seno, pessoal, tem só 4 letras. Cara menor com cara menor. Cara maior com cara maior. Tranquilo? Tranquilo. E tangente, pessoal, muito fácil de guardar. Vamos pegar as iniciais C-O-C-A. Coca. Coca-Cola. Tangente é a Coca-Cola. Tranquilo? Tranquilíssimo. A partir disso, você guardou seno, cosseno e tangente. Seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa. E tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Que também a gente vai ver
futuramente que a tangente pode ser seno sobre cosseno. Quando a gente estudar trigonometria, bem lá para frente, essa forma de aplicação vai ser muito mais utilizada. Continuando, gente, agora a gente vai ver para o beta. A gente viu para o alfa, vamos ver para este outro cara, que é o beta. Quanto que vale seno de beta? Seno é o quê? Cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, seno de beta é cateto oposto sobre a hipotenusa. A NERC vai dar a mesma coisa. Vai dar C sobre A. Cuidado, gente. Pergunto para vocês. Quem que é o cateto oposto do beta? Vamos ver. O beta está aqui. O cateto oposto de beta é o B. Concorda? Concorda. Então, a gente pode falar que o cateto oposto vale B, né? O cateto oposto a beta vale B. E quem que é a hipotenusa? A hipotenusa não muda nunca. É o A. A hipotenusa é o cara que está oposto ao ângulo de 90 graus. Tranquilo? Tranquilíssimo. Continuando, gente, cosseno de beta. Cosseno, a gente sabe, é cateto adjacente sobre hipotenusa. Vamos fazer cateto adjacente sobre hipotenusa. Gente, o beta está aqui. Quem que é o lado que encosta no beta? A NERC é o A e é o C. Só que tem um detalhe importantíssimo. O A pode ser cateto adjacente? Não, porque ele já é hipotenusa. A gente já viu isso. Conclusão. Quem que é o cateto adjacente? É o C. É o cara que encosta no beta. Tranquilo? Tranquilíssimo. Então a gente pode falar que, nesse caso, o cosseno de beta vale C sobre A, que é a hipotenusa. E finalmente, pessoal, vamos ver a tangente de beta. O que é tangente? Coca, né? Lembra? Coca-Cola? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Cateto oposto sobre cateto adjacente. COCA. Coca, Coca-Cola. Gente, quem que é o cateto oposto de beta? Vamos ver. Cateto oposto de beta vai ser o lado B. Concorda? Concorda. Então, este cara é o cateto oposto. Quem que é o cara que encosta no beta? Quem que é o cateto adjacente de beta? É o lado C. Conclusão. Cateto oposto sobre cateto adjacente. B sobre C. Tranquilo? Tranquilíssimo, né, gente? A partir do que a gente acabou de aprender, nós vamos fazer um exercício. Então, pausa o vídeo e tenta completar essa tabela. E aí, galera, conseguiram fazer? Vamos lá. Primeira coisa que você vai fazer é o quê? É olhar onde está o ângulo de 90 graus. É esse cara. É o quadradinho com uma bolinha no meio. A partir disso, a gente facilmente localiza a hipotenusa. Quem que é a hipotenusa? É o cara que está oposto ao ângulo de 90 graus. É o 5. Então a gente já sabe que a hipotenusa é 5. E lembra daquela velha regra. A hipotenusa não muda nunca. Então vamos lá, pessoal. Pergunto para vocês. Seno de alfa. NERC, o que é seno mesmo? Cuidado, você já tem que saber. Seno de alfa ou seno de qualquer outra coisa é o quê? Cateto oposto sobre hipotenusa. Vamos ver. Gente, quem que é o cara que está oposto ao alfa? É o 3. E quem que é a hipotenusa? É o 5. Conclusão, 3/5. Cosseno de alfa, pessoal. Cosseno é o cara que está adjacente sobre a hipotenusa. Cateto adjacente sobre a hipotenusa. Gente, quem que é o cara que encosta no alfa? A NERC é o 5 e o 4. Cuidado, o 5 a gente já sabe que é hipotenusa. Então outro cara só pode ser o adjacente. A partir disso, a gente pode falar então que o cosseno de alfa vale 4/5, né? Cateto adjacente sobre a hipotenusa. E finalmente, pessoal, tangente de alfa. Tangente de alfa vale o quê? Coca-Cola. Cateto oposto, né? Co sobre cateto adjacente. K. Cateto oposto sobre cateto adjacente. Gente, quem que é o cateto oposto a alfa? É o 3. Quem que é o cateto adjacente? O 4. Brincando, você acha que o cateto oposto sobre cateto adjacente, que é a tangente, vale 3/4. Vamos agora para o beta. Seno de beta, pessoal. Seno de beta é cateto oposto sobre a hipotenusa. Quem que está oposto ao beta? É o 4, né? Qual que é a hipotenusa? É o 5. Logo, seno de beta vale 4/5. Cateto oposto sobre hipotenusa. Cosseno de beta, pessoal. Beta está aqui. Cosseno de beta vale
cateto adjacente sobre a hipotenusa. Quem que é o cateto adjacente? Ah, NERC tem dois, o 5 e o 3. Só que o 5 é a hipotenusa, logo o outro é o cateto adjacente. Então vamos lá. 3 sobre 5, cateto adjacente sobre a hipotenusa. E finalmente, pessoal, tangente de beta, Coca-Cola, cateto oposto sobre cateto adjacente. Quem que é o cateto oposto de beta? É o 4. Quem que é o cateto adjacente? É o 3. 4 sobre 3, cateto oposto sobre cateto adjacente. Não tem como errar. Pegadinha, pessoal. Olha que legal. Na figura abaixo, que é esta simpática aqui, nós temos um triângulo que não é retângulo. O maior lado, que é esse cara, vale 5. Calcule o seno de alfa. Ah, NERC, é muito fácil. A gente sabe que seno de alfa é cateto oposto, que vale 4, sobre a hipotenusa, que vale 5. Logo, seno de alfa vale 4/5. Cuidado, galera. Cuidado para não errar em besteira. Gente, pergunto para vocês. Dá para a gente usar essa regrinha se a gente não tiver um triângulo retângulo? Não dá. A gente só pode aplicar essa relação entre lados e ângulos se você tiver um triângulo retângulo. Como esse triângulo não é retângulo, a gente não pode utilizar os conceitos que a gente já aprendeu. Logo, a gente não pode afirmar absolutamente nada, na dica de nada. Beleza, pessoal? Cuidado para não cair em pegadinha. Valeu então, gente!